5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, então, veremos como fazer a conversão de números binários para hexadecimais e de hexadecimais para números binários. Vamos lá? Então, nós temos aqui o mesmo número que utilizamos no vídeo anterior, da conversão de binário para octal, e vamos utilizar ele para fazer a conversão para hexadecimal. O método é mais ou menos o mesmo, porém a gente tem que pensar na relação que eu preciso estabelecer entre números binários e números hexadecimais. Vou colocar aqui em cima no quadro. Se eu utilizar a redução para a base 2, eu vou ter um número binário de base 2, vai ser especificado com 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. E se eu reduzir o número hexadecimal de base 16, eu vou ter, então, 2 elevado a quarta. Repare que os dois estão na mesma base, então. Quer dizer que os dois estão se relacionando ali na base 2. Porém, eu devo observar aqui, pelos expoentes dos números, eu consigo verificar uma relação. Se eu comparar um número com outro, ambos têm a mesma base, porém, o número binário só tem um dígito. E o número hexadecimal, reduzindo a base 2, é como se tivesse 4 dígitos. Então, é mais ou menos eu dizer o seguinte, que para cada número hexadecimal, eu preciso de 4 dígitos binários. Ou seja, 4 uns ou zeros para poder formar um número hexadecimal. É diferente do octal que eu precisava de 3. Por quê? Ele é octal, ele é 8. Reduzindo a base 2, fica 2 elevado a terceira. Tá? Como aqui é 2 elevado a quarta, eu vou ter um número 16 ali. Certo? Então, grave aí. Para cada número hexadecimal, eu preciso de 4 binários. Por quê? Na redução para a base 2, eu tenho estabelecido uma relação de 1 para 4 aí. Tá bom? Então, assim como a gente fez no octal, vamos então separar os termos. Vamos transcrever o número e separar os termos aqui. Separei os números ali. Então, agora, essa relação me diz que eu preciso de 4 números binários para formar o hexadecimal. Como eu quero converter de binário para hexadecimal, então eu tenho que dividir 4 em 4 da direita para a esquerda. Vou dividir canetinha vermelha que fica mais fácil de visualizar. Então ali eu vou completar com 0 à esquerda, que não vai não vai impactar no resultado final do número, tá? Vou reescrever aqui. Maravilha, tá? Maravilha. Então, nós agora separamos de 4 em 4 números binários para pensar em fazer um número hexadecimal, tá bom? Legal. Nós vamos, então, pensar como esse número está trabalhando a nível de base 2, eu vou precisar das potências 2 para eu poder calcular meu número. Por quê? Porque esse número aqui, ele está em binário, de base 2. Então, eu preciso das potências 2 para poder chegar ao número que eu quero. Tá? Então, eu preciso das 4 primeiras potências de 2, seguindo sempre da direita para a esquerda, multiplicar o número que está aqui, o número binário que está aqui, para poder chegar a um determinado número decimal, para poder, na soma, poder converter o meu número. Tá bom? Legal. Então, eu vou colocar as 4 primeiras potências de 2 aqui, da direita para a esquerda. Tá bom?
Então, coloquei as potências ali. Então, agora vamos chegar no nosso cálculo aí. Para quem já viu a conversão de binário para octal, fica fácil de entender. Para quem não viu, então a gente vai, então, para otimizar a nossa conta, nós vamos imaginar que uma das leis da matemática diz que qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, se o número multiplicado, essa multiplicação aqui vai dar zero, então eu não preciso considerar o número, eu posso cortar. Então, vamos cortar o número aqui. O número que está na posição do zero eu vou tirar fora porque ele não vai me servir. Legal, cortamos. Agora, então, nós precisamos, então, fazer a soma dentro de cada módulo para poder gerar o nosso algarismo, o nosso dígito hexadecimal. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 4 mais 2, 6. 8 mais 4, 12. E aqui 1. Então, eu teria inicialmente a minha resposta aqui em hexadecimal. E aí, eu coloco a pergunta a vocês. Se o número é hexadecimal, e eu estou usando uma anotação, eu estou escrevendo ele da forma mais ou menos como decimal, qual seria a diferença? Vou fazer um exemplo aqui, pessoal. O número 110 em hexadecimal. Lembre, o hexadecimal é um número que vai de 0 até 9, e eu tenho 10 números, incluindo 0, mas eu preciso de mais 6, porque lembra, eu tenho aqui 2 elevado à quarta, 16 números. Então eu preciso de um transbordo aí. Vai passar isso. E como é que eu posso representar? Por exemplo, se eu pensar em representar cada dígito, como por exemplo 10, 11, 12 até 15, eu posso ter um problema. Qual que é o problema? O problema está aqui. Número 110 hexadecimal, como é que eu posso saber a diferença entre o número 11, 0, vamos dizer que tem o dígito 11 e 0, ou o número 1 e 10, dois dígitos, 1 e 10, ou será que eu tenho 3 dígitos, 1, 1 e 0? Essa pergunta é muito complicada de responder. A gente não sabe. Então, qual é a convenção da utilização de números hexadecimais? Os números decimais, nós temos aí os números que vão de 0 a 9, decimal 10. Então, nós vamos sempre do 0 até 9 com 10 algarismos ali, 10 dígitos possíveis. No caso do hexadecimal, eu tenho 6 a mais. Então, na ausência de números, eu passo a trabalhar com letras. Eu vou reescrever aqui para vocês como a gente faz a escrita de números hexadecimais. Eu tenho os 10 primeiros aqui normalmente, tá? 0 até 9. Aí depois do 9 eu teria o 10, né? Eu teria até o 15, tá? Só qual é o problema? O problema é que a gente cai nessa questão que eu falei ainda agora, de 110, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, converter automaticamente, quando eu passo do 9, eu passo a trabalhar com letras. Então, o primeiro número após o 9, eu chamo de A. O segundo número após o 9, né? Após o A, eu vou ter B. E eu sigo o alfabeto normal, até o último número que complete a sequência de 6 números, né? São os 10 primeiros até aqui, e depois eu tenho letras, tá?
Legal? E aí fica mais fácil. Então, se eu cair numa situação como esse número 110 aqui, eu consigo claramente saber se ele é 11, não é 11, é a letra B e 0, né? Então, digamos que aqui seria 11 e 0, no caso não seria 110, seria B0. Se fosse o número formado pelo dígito 1 e o dígito 10, não seria 1 e 10, seria 1 e A. Ou, se ele tivesse 110 mesmo, seria escrito dessa forma aqui, porque os números iam ser mantidos da forma que estão. Legal? Ficou claro? Tá? Então, hexadecimal tem os 10 primeiros números, assim como o decimal, e eu tenho 6 a mais. Hexa, né? Esse prefixo hexa vem do 6 aqui, né? 6 números além dos decimais. Tá bom? Então, nós vamos, então, baseado nisso, né? Eu vou reescrever, então, o resultado, né? Agora. Então, nós vamos transcrever o número 12 para o valor real dele, né? Número 12 é a letra C. E o número 15, na verdade é o número, né? Corresponde à letra F. Então, o resultado final, colocando aqui em cima, ficou 1, C, 6, F. 1C, 6F. Tá? Nós vamos fazer a conversão reversa agora. Tá bom? Então, passar o número 1C, 6F da base hexadecimal para a base binária. Vamos fazer, então, reversamente o que a gente fez aqui. Né? Da mesma forma que a gente fez aqui, vamos fazer aqui, só que de forma inversa. Então, a partir dos dígitos hexadecimais, eu vou deduzir a soma para poder chegar nesses dígitos. E a partir dos números que eu considero para soma, eu atribuo 0 para uns e 1 para os outros. Tá bom? Então, primeira coisa, transcrever os números aqui. Um C, 6F. Agora, em seguida, nós precisamos, então, já que a relação de 1 para 4, 4 para 1, né? 4 números binários para formar um hexadecimal, então preciso das 4 primeiras potências de 2 para poder fazer o meu cálculo. Legal, tá aqui, tá? 4 primeiras potências de 2, coloquei dessa forma aqui, para que nós possamos, então, identificar quais são os números binários que vão formar o meu superior ali, tá bom? Legal. Então, agora, o trabalho é, primeiro, observar que número corresponde a essa letra aqui. A letra F corresponde ao número 15 e a letra C corresponde ao número 12. Então, eu preciso, vamos dizer, traçar quais são os números que vou considerar aqui e quais são os números que não. Os números que eu não considerar, eu vou riscar. Os números que eu considerar, eu deixo do jeito que está. Tá bom? Então, para o F, eu não vou tirar ninguém. Para fazer soma de 6, eu vou considerar 4 e 2. Então, 8 e 1 são descartáveis, eu vou tirar. Letra C corresponde ao número 12. Então, número 12 eu preciso apenas do 8 e do 4. Número 2 e 1 não preciso. Vou descartar. Legal. E aí, o último algarismo ali, número 1, eu preciso só do número 1, a primeira potência de 2 ali. Os outros eu vou descartar. E aí, a partir disso, dessa dedução, eu vou associar 0 para os números que estão cortados e 1 para o número que não foi cortado. Bom?
Então chegamos aqui ao final do nosso número, né? 001, 1100, 0110, 1111 na base 2, que é exatamente o mesmo número que nós tínhamos aqui, né? Com acréscimo dos zeros aqui no começo, para a gente poder fazer o cálculo e entender até chegar ao número que a gente pretendia. Pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!